Olá, sejam todos muito bem-vindos ao documentário da Escola Dr. Barros Franco. Chega de enrolação e vamos para o vídeo. Olá, hoje estamos fazendo o trabalho de português da Dona Vânia, documentário da escola Dr. Barros Franco, com a tia Sueli. Bom, a gente vai fazer a primeira pergunta, em que ano a escola foi fundada? Eu acredito que a escola foi fundada no ano de 1896, que é a data onde está em cima no prédio. Então deve ser esse o ano. O que é Segunda pergunta, a escola já foi um hospital? Não, a escola não digo que já foi um hospital. Ela serviu para acolher as pessoas durante uma gripe espanhola, há muitos anos atrás, que acometeu todo o estado do Brasil, todo o Brasil. Então muitas famílias ficaram doentes e não tinham como ser tratadas em casa, porque não tinha ninguém para cuidar. Então o melhor lugar para trazer essas pessoas durante essa pandemia foi a escola. Famílias inteiras, adultos, idosos, crianças, vinham para cá, eram colocadas em colchões e tinha alguém que cozinhava, que limpava, que ajudava a dar água a essas pessoas, dar alimento. Então ela serviu de hospital e muita gente morreu durante essa pandemia. A minha avó sempre contava essa história, que não é uma história, era um fato que aconteceu há muitos anos. Terceira pergunta, aonde as pessoas foram enterradas? Essas pessoas que morriam aqui, elas eram enterradas no cemitério que é aonde é a igreja. Ali era o cemitério. Depois que atravessa a ponte aqui, tem a capela ali. capela? É, capela. Ali era o cemitério. Ali não era igreja, era cemitério. Depois o dono da fazenda, que é o mesmo que doou o terreno aqui, doou lá para ser igreja. Mas era um cemitério. Quarta pergunta, o que mudou de antigamente para cá? Mudou muita coisa. Os ônibus? O prédio, o primeiro prédio. O prédio era somente aquelas salas do lado de lá. Não tinha essa parte toda aqui. Era somente lá. As salas e os banheiros no final do corredor. Depois houve uma obra e foi feito o refeitório, a cozinha e essas salas aqui. Inclusive a quadra lá embaixo. Então, o que mudou de lá para cá, mudou não a estrutura do prédio, porque lá é tombado. Porque é muito antiga, não pode ser modernizado ao ponto de mudar coisas. Por exemplo, a madeira das salas não podem ser tiradas. Elas são reformadas e colocadas até outras, ou aproveitadas, mas tem que ser aquele modelo. Não pode botar um chão como um piso comum, por ela ser tombada. E o que mudou de lá para cá, a modernidade foi total, né? Hoje tem internet, antigamente não tinha. Hoje tem de tudo nas escolas. Antigamente não tinha nada disso. No meu tempo não tinha nada disso. Primeiro foi o ensino fundamental, de alfabetização ao 4º ano. Aí depois tinha o 5º ano, que era chamado de admissão, que era uma passagem para fazer o ginásio em Pedro Henrique, que era chamado de ginásio. Hoje é ensino fundamental. E na sua época tinha ônibus? Ônibus? Lá. Olha, não. O pessoal que vinha lá, ó,
do Eldorado, vinha dentro do pasto a pé. Chegava aqui molhado com chuva, com frio, eles vinham a pé. Não tinha mochila, que nem tem hoje. Era chamado de bornal. Sabe o que é bornal? Não. É uma saca de tecido que as mães faziam com alcinha para as crianças trazerem, ou de pendurar, tanto faz, trazerem merenda, caderno e lápis. Que era só o que tinha. Um caderno e um lápis. E a alimentação, como era? A alimentação não tinha não. No começo não. No começo as crianças bem mais antigas que eu, no caso, né? As crianças traziam um pouco ovo, um bolinho de chuva, o que tivesse. No meu tempo tinha só leite. Leite puro, sem açúcar, sem nada. O leite vinha num saco de estopa grande e era feito para nós o leite. Às vezes no mingau. Com o passar do tempo, foi melhorando. Foi melhorando. Aí tinha uma salsicha com arroz, ou tinha sardinha. Mas não era, nunca foi como é hoje. Hoje a merenda tem carne todo dia, não repete a carne, porque às vezes é raro, às vezes não tem, mas às vezes tem. Cada dia uma carne, ovo, arroz, feijão. No meu tempo disso não. Era na secura mesmo. De carne, só tinha salsicha? De carne? Carne. De carne? É. E isso já foi bem atualmente. Que antigamente nem isso não tinha. Como é que era o ensino dos professores? Era igual o currículo vem da prefeitura, né? Eles é que mandam, vamos dizer, o cardápio, vamos botar assim. O cardápio para o professor passar para os alunos. E isso já vinha deles. Só que antigamente, hoje tem internet. Você quer fazer um trabalho, você pesquisa na internet. Mas antigamente não tinha internet, não tinha nada. Era no seco mesmo. Talvez tivesse que pesquisar nos livros, ou perguntar a outras pessoas que sabiam mais. E era só. Entendeu? Faltava professor? Faltava. Aqui que não tinha ônibus quase não, nem ônibus aqui, o professor vinha de fora para cá, só tinha de manhã e de tarde para voltar. Não tinha ônibus de 40 e 40, de hora em hora. O ônibus era 3 vezes ao dia. De manhã cedo, meio-dia e 5 horas. Para lá ou para cá, tanto faz. Então não tinha ônibus, não tinha condição para as crianças ir e voltar, isso não tinha. Transporte, não tinha nada disso. A minha tia foi professora aqui, mas antes ela foi professora no Gambá. Ela ia de charrete. Era o que tinha antigamente. Ela não ia a pé, porque tinha uma outra que ia de bicicleta. Olha como era difícil. Né? Uma criança saiu do Eldorado a pé para chegar aqui para estudar. É difícil. Bom?